autorização para ir trabalhar em Israel. Porque não tinha trabalhos na Palestina, muitos trabalhos. Isso tem livros estudados, tem livros até de jornalista estadunidense, inclusive, que é judeu e é contra o sionismo. Tem um livro chamado Palestina, é um quadrinho. Ele entrou na Palestina anos atrás, ele fez um trabalho documentário em quadrinhos sobre o que acontecia lá. Isso antes de estourar tudo isso que aconteceu agora. Tá? Esse livro trata disso. Então, e agora escalou para o Irã. Por quê? Porque eles querem tomar território. E aí, eu não estou fazendo um julgamento de valor do Irã ou do Israel, no sentido de quem que é mais bonzinho ali. Estou falando só que existem tratados, né, de países, que um país não pode invadir o outro, não pode atacar o outro sem ter um motivo, né? Que o país tem que ter a força dele. E o que está acontecendo lá não é isso. Olhou para o lado e falou assim, beleza, agora eu vou para o Irã. Agora eu vou acabar com o Irã. Porque a ideia deles lá é ruim, não tem nada a ver, são pessoas más, o líder é má, porque ele tem bomba nuclear, o Irã não tem nenhuma bomba nuclear. Israel tem 15 bombas nucleares. Estados Unidos tem mais de 60 bombas nucleares. O único país no mundo que jogou 2 bombas nucleares, o único país no mundo que jogou 2 bombas nucleares, o único país no mundo que jogou 2 bombas nucleares foi os Estados Unidos. Foi no Japão. Foi Hiroshima e Nagasaki. E até hoje, ele não foi julgado por isso. Matou civis. Quem apertou o botão e mandou foi Estados Unidos, em 1945 para 46, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Com a desculpa de que os japoneses haviam entrado na ilha e matado os guerrilheiros. Lembra? Tem até um filme que fala sobre isso. Sobre os guerrilheiros japoneses que se jogam contra dentro do avião. Tem um filme estadunidense que fala sobre isso. Que é aquela ilha, é o nome da ilha, eu não lembro o nome da ilha agora. Pearl Harbor. Que é com essa desculpa. Pearl Harbor, isso. Com a desculpa de que o Japão atacou Pearl Harbor, ele foi lá e jogou 2 bombas atômicas. Em 2 cidades onde só tinha civis. E matou todo mundo. Matou todo mundo. Quase todo mundo. E tem um quadrinho também que conta essa história real. Tem um quadrinho que fala isso. Um mangá que conta essa história real de um sobrevivente que fez um mangá contando essa história real. Então, quem que vai apertar o botão? Vai ser o Irã, que não tem nenhuma ogiva nuclear pronta? Ou vai ser um país que tem 60 ogivas nucleares prontas, que é os Estados Unidos? Ou vai ser Israel, que tem 10 ogivas nucleares prontas? É só apertar o botão. A gente precisa pensar, refletir, entender a história. A gente precisa voltar e ler a história. Sabe? E é isso que eu estou falando tudo isso. Reflete no nosso dia a dia, eu penso, sabe? De que você tem que ser vencedor. A gente tem que viver. Nós precisamos viver, olhar para as pessoas, olhar no olho das pessoas, compreender. Eu penso assim. Sabe? Eu tenho um ideário que é que a minha filha, que ela seja uma pessoa íntegra com ela mesma. Esse é o meu grande desejo. E quando ela se torne adulta, porque ela é um ser humano que está em construção, ela seja uma pessoa íntegra com ela. Que ela saiba falar não, que ela saiba falar sim. Que ela saiba até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Que ela se coloque em um lugar do outro. Sabe? Esse é o meu desejo com ela. Eu não tenho nenhum outro desejo. Se ela vai ser uma trabalhadora, qual o trabalho que ela vai exercer, qual o trabalho que for, que seja disso, tá tudo certo. Eu tento não colocar nela nenhuma ideia minha, nem ao que eu não fiz eu vou fazer nela, não. O meu grande desejo é que ela seja uma pessoa íntegra com ela mesma. Eu acho que falta isso, sabe? Eu penso que falta esse lance de integridade, sabe? De que não tem vencedor. Tem uma fala do Lancelot, né, do padre Lancelot, que ele fala assim: no dia que eu vencer, eu perdi. Nesse mundo que nós estamos hoje, no dia que eu vencer, o padre Lancelot fala, eu perdi. Porque eu vou estar igual às pessoas que estão fazendo o que estão fazendo.
Então nós estamos aqui para tentar compreender, porque sempre foi difícil, né? É só olhar a história, sempre foi. Porque a gente vive num sistema capitalista e agora é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É cada um por si, é um melhor que o outro, é o vizinho que tem um carro melhor que o outro, que tem uma casa melhor que o outro, que mostra, né, ainda. E, enfim, para quê? Isso é diferente de religião, sabe? É isso. E as religiões incorporaram isso. Se você pedir com fé para Deus, você vai ter um carrão, você vai ter uma casona. Pô, mas que Deus é esse? E uns ele dá um carrão, né? Colocar aqui como exemplo. E o outro, a pessoa está morando em situação de rua, sem ter comida, sem ter água, sem ter um banho. Que Deus é esse? Né? E é isso que eu penso que talvez, Paulo, talvez Vitória e José e Dudineia, né? Está acontecendo com essa rivalidade, sabe? De criar pessoas que, não, tem que ser melhor que o outro. Passar. Mas é do sistema capitalista. E que está gritando, ele está... enfim, não quer mudança. É uma reflexão, é a gente olhar para trás e tentar entender a história, como é que foi construído até aqui. Porque nada é dado, tudo é construído. Nada é dado para a gente, tudo é construído. Não é? Mas enfim, acho que eu falei demais. Não, não falou não, é isso mesmo. Concordo com cada vírgula, Alexandre. E a gente, isso que você falou que a gente precisa construir, né? Eu acho que sim, porque essa sociedade que a gente vive, ela é construída por nós, né? De alguma maneira, a gente está muitas vezes fazendo coisas ou deixando de fazer coisas e a nossa atitude acaba contribuindo para desfechos como esses, né? Então a gente precisa se analisar, se repensar para ver o que eu estou fazendo para contribuir para criar a cultura de guerra, né? A cultura de que o outro é inimigo, né? E, e que o outro precisa ser não só vencido, como ser eliminado, né? E eu achei interessante quando a Vitória colocou na live, o chamado da live, né? O outro como inimigo, né? Então, às vezes, a gente se surpreende, né? Pensando numa pessoa com quem a gente teve um embate, que teve uma briga e tal, a gente se surpreende, né? Pensando na morte da pessoa, né? Na eliminação, né? Às vezes tem uma briga de trânsito, a pessoa parte para cima do outro, né? E se não parte para cima, sai pensando, eu podia ter matado, passado por cima, né? E isso é a dificuldade, né? Da gente olhar o outro como alguém que pode pensar diferente da gente, né? Que pode ter atitude que a gente não aprove, mas nem por isso ele precisa ser eliminado, né? Nem por isso ele precisa ser dizimado, destruído todo o povo dele inteiro, né? Que lá na Palestina teve essa coisa dos israelenses, é, os israelenses não, o governo, né? Quem está lá no governo achar que um grupo que estava tendo atitudes que eles discordam, né? E isso poderia ser discutido, conversado, né? Mas dá a impressão que Israel tinha um projeto mesmo de, de eliminação, né, daquele povo, né? Porque eles não, em nenhum momento, eles nem pestanejaram em soltar toneladas e toneladas de bomba em cima de Gaza e destruindo tudo que viam pela frente, né? Então, se eles diziam, olha, eles tiveram uma atitude terrorista,
Então eu vou responder com uma atitude terrorista também, né? Porque o que Israel fez foi uma atitude terrorista também, né? Totalmente é, impensada quase, né? Porque vão para lá e jogam, porque eles têm toneladas de bomba, então eles jogam toneladas de bomba, né? Então o outro que é considerado o outro, né? Que pensa diferente, que está ali, né? Inclusive o povo de Gaza e os palestinos, eles estavam ali muito antes de Israel, dos Sim, israelenses começarem a ocupar aquele sim. território, né? São povos originários, né? Eles são os É, árabes lá, né? eles Um povo são dali povo sempre, né? originário. A gente fala povos Tem, originários indígenas, é o povo originário de lá. São os é, árabes, né? é. Muçulmanos. Né? E a gente pode refletir também, né, sobre outras situações e outros lugares do mundo, né? Sempre ligado a um processo de colonização também, né? Mas eu queria te perguntar, Alex, você como alguém que trabalha com histórias em quadrinhos, né? É, como é que você acha que o trabalho da história em quadrinhos, inclusive você citou, né, dois livros aí de histórias em quadrinhos que conta a história da guerra de Hiroshima e um outro, né? Eu queria saber como é que você vê isso, né? A possibilidade da história em quadrinhos ajudar as pessoas a compreenderem melhor o mundo em que vivem. Como é que você vê isso? É uma questão muito boa. Quadrinhos sempre foi muito bem levantado, Paulo, questão, doutor Paulo, porque quadrinhos, principalmente no Oriente e também na Europa, sempre foi usado. Na América Latina também, sempre foi trabalhado e usado como material de luta, de campanha, né? Que nem eu citei o quadrinho, o mangá, né? Eu até tenho ele aqui, depois eu vou pegar para vocês verem. Esse mangá que conta a história do, de um garoto que sobreviveu à bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ele sobreviveu e ele perdeu toda a família. E esse mangá conta a história dele desde quando ele criança mesmo. Ele sai dos escombros e começa a se virar como dá, sabe? Porque está no meio daquilo tudo, enfim. E esse quadrinho conta essa história de cortar o coração. Mas assim, como luta, esse quadrinho é conhecido no mundo inteiro, ganhou vários prêmios, é um quadrinho longo. Tem um outro quadrinho também que é o Maus, é do Art Spiegelman. E a Art Spiegelman também acabou de lançar, está lançando um quadrinho agora falando sobre Gaza, sobre a Palestina. Ele é contra Israel e ele é judeu. Ele é um estadunidense, progressista, judeu. O pai dele o pai dele e a mãe sobreviveram ao Holocausto, sobreviveram a Auschwitz, que era o centro de concentração mais duro que tinha no Holocausto. E A esse Segunda quadrinho Guerra. O Maus conta a história de como que o pai dele sobreviveu, porque o pai ele foi entrevistando. É interessante, porque esse quadrinho o Maus conta a história de como é que o pai dele sobreviveu a Auschwitz, que era o centro de concentração mais duro que tinha na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e como que a mãe dele sobreviveu. E como é que só que o restante da família morreram todos, só sobreviveu os dois. E aí é interessante porque ele vai contando a história. Ele entrevista o pai dele mais velho. Esse quadrinho foi publicado no final dos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80. E aí ele entrevistou o pai dele. O pai dele era vivo. E para contar a história, como é que foi, como é que ele sobreviveu. E ele vai entrevistando e o quadrinho vai mostrando a entrevista dele com o pai. E aí vão tendo cenas de como o pai sobreviveu em Auschwitz, sabe? Então inclusive esse quadrinho ganhou um prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo do mundo, né? Literário, né? Só para a gente ver a força que tem uma história em quadrinho, que tem essa mídia, né? Essa linguagem, né? Então tem muita força e muita coragem também, né?
o Art Spiegelman mesmo, junto com esse outro quadrinista que também é estadunidense, também de família judeu também. E olha só que interessante, os dois são, o Art Spiegelman, ele é judeu e é estadunidense. E ele é contra os Estados Unidos, ele é contra Israel. No sentido de contra, quando eu falo, ele não está a favor, ele fala assim, gente, estão fazendo genocídio igual fizeram em Auschwitz, igual fizeram na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, estão fazendo com a Palestina agora. E não é. Agora não. Estão fazendo há 70 anos, né? Porque teve também em 60, aí tem um quadrinho que foi publicado sobre isso também. Porque quando fizeram seu acordo em 48 e depois foi sendo quebrado em 49 e 50, que eles foram tomando o território da Palestina, teve famílias que foram dizimadas lá também, nos anos 60. Mais de 200 pessoas que eles chegavam, eles tomavam o território, agora é meu, saiam daqui, ou sumiu o pessoal e tomaram aquele território. Isso já vem desde os anos 60 acontecendo. Agora explodiu o negócio, né? Depois eles fecharam, fizeram esse presídio, né? Esse